Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Pra cá. Acho que aqui tá bom. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Tá nos escutando bem? Tô ouvindo bem. Maravilha. Vamos chegando. Deixa eu convidar aqui a nossa intérprete. Beleza. Eu acho que nesse caso não. A Kathleen me perguntando se tem como desligar o microfone. Não, eu acho que por aqui também não. Vamos esperar a nossa intérprete de Libras aqui entrar. Esperar o Maravilha. pessoal chegando também. Tá. Boa noite. Então, oficialmente, boa noite a todos, pessoal. Essa live é uma realização da Rede Beabá de Bibliotecas Comunitárias do Rio Grande do Sul, em parceria com a NBC, que foi possível através da chamada interna do GT de comunicação. Eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou a Bruna, eu sou uma mulher negra de pele clara, eu estou maquiada, estou com um batom cor-de-rosa, estou com meu cabelo trançado numa cor avermelhada e com uma camiseta amarela aqui, que é da Beabá. Queria convidar vocês também, Larissa e Kathleen, para fazerem a audiodescrição de vocês. Beleza. Quer que eu comece? Kathleen, como assim? Eu sou a Larice. Eu estou usando uma máscara rosa pink do projeto Afroativos. Tem a logo do nosso projeto com a menina negra, escrito dentro do cabelo Black Power: solte o cabelo e prenda o preconceito. Estou usando uma camiseta estampada, parte da estampa está à mostra. Oi, gente, meu nome é Kathleen Vieira. Eu também estou usando uma máscara do projeto, mas a minha é preta. Estou com uma blusa tecido africana que eu ganhei da minha Dinda. E é isso. Bom, então, explicando um pouquinho o que vai ser a nossa live de hoje. Quando surgiu a oportunidade da Beabá fazer uma live em âmbito nacional, a gente pensou em trazer as vozes pretas do Sul, uma vez que quando a gente é retratado em outros espaços, ou acreditam que o Rio Grande do Sul é um território completamente branco, ou trazem a gente muito mais a partir da ótica do racismo e não das nossas potencialidades. Então, a gente vai começar a nossa abertura hoje com a Larissa e a Kathleen, que são do projeto Afroativos, e eu queria convidar elas para se apresentarem, para contarem um pouquinho do projeto delas para a gente, lembrando que aqui sempre fica aberto para vocês enviarem suas perguntas, seus comentários, suas dúvidas. Conforme vai dando, a gente vai lendo aqui também. Boa noite, gurias. Boa noite. Então, boa noite a todas, a todos, a todos que estamos assistindo. Por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Para colocarem aí recadinhos, observações. Eu sou a Larissa Moraes, mãe do Tiago, sou professora da Rede Municipal de Ensino aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e leciono na EMF Saint-Hilaire, né? Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint-Hilaire, que fica no bairro Lomba do Pinheiro, aqui na periferia da cidade. E é o local onde eu desenvolvo o projeto Afroativos, Solte o Cabelo, Prenda o Preconceito. É um projeto de empoderamento, de conscientização, de transformação
através do processo de alfabetização, né? O empoderamento através do conhecimento, através do resgate da história e da cultura africana e afro-brasileira. Esse projeto começou no ano de 2017, na minha sala de aula, começou pequenininho na sala de aula, após uma aluna escrever uma carta questionando o que havia de errado com o próprio cabelo, né? Hoje, e nesse ano aí de 2017, a gente foi ampliando as discussões e começamos a campanha Solte o Cabelo e Prenda o Preconceito, que justamente quer dizer, né, que os nossos cabelos carregam uma história, tem a ver com o nosso orgulho, a nossa ancestralidade, e se algo deve estar preso, então que seja o preconceito, que seja a intolerância e o racismo das pessoas. Somos afroativos porque nós agimos para que as mudanças ocorram, né? O Afroativos, ele é um grupo de estudos, é um projeto de escola, acontece dentro do currículo e também com os grupos de estudos e as agendas externas, né? Onde, daí depois a Kathleen vai conversar um pouquinho com vocês, eles vão em outras escolas conversar, trocar, né, experiências, fazem também formação para professores, participam de congressos, eventos, de modo geral, a levar, né, essa alfabetização em diversos espaços. E a característica do projeto é o protagonismo, né, das crianças, dos adolescentes e das famílias também. Kathleen, te apresenta, fala um pouquinho da tua trajetória no projeto, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Kathleen Vieira, eu tenho 12 anos e eu entrei no projeto em 2019 porque eu tive que mudar de escola porque eu tinha sofrido muito racismo e não conseguia mais suportar ficar naquela escola. Então eu pedi para minha mãe para me trocar de escola e eu fui para a MF Saint-Hilaire, onde eu encontrei o Afroativo. E mudou toda a minha vida, porque depois eu me aceitei. Teve um tempo que eu estava muito triste, porque eu me achava muito feia, mas na primeira reunião já conheci vários colegas, eu conheci a Sora um pouquinho melhor, meus colegas meninos também, e eu fiquei muito feliz, e eu comecei a me aceitar. Depois disso, eu comecei a ir nos eventos, a gente fazia palestra nos colégios quando não tinha essa pandemia. E eu comecei a escrever poesias. Minha mãe também. Eu ensinei um pouco a minha mãe do que eu aprendia com a Sora ou na sala de aula, porque também eu ficava nas reuniões que a gente fazia e tinha aula com a Sora também. Overdose de Sora. Overdose de Soralai. E foi super legal porque eu aprendi mais sobre a minha história, que eu não conhecia. E é mais ou menos isso. Que linda, Kathleen. Ai, queria que a gente estivesse fazendo isso aqui tudo pessoalmente, né? Seria muito legal. Eu estou de máscara, para vocês não verem o meu sorriso de orelha a orelha babando, né? Toda vez que eles falam, que elas falam, eu fico que nem uma pateta mesmo, babando, né? Uma gurizada que tá demais. Eu queria que vocês falassem um pouco também do impacto social que esse projeto traz na escola, na comunidade de vocês. Sim, eu gostaria de dizer, né, que o Afroativos, ele não é um projeto somente, né? Nós somos uma família, né? O Afroativos, ele é uma família e nós corremos muito umas pelas outras, uns pelos outros. Eu sou moradora da comunidade, eu mudei minha vida para Lomba Pinheiro, porque me apaixonei pela escola, pelo projeto, pelas pessoas. É a escola que eu escolhi para o meu filho estudar. O Thiago é aluno da MF Saint-Hilaire também, né? Então acredito muito na educação pública, apesar de tudo. E o nosso projeto ele vem, né, numa crescente. Atualmente são cerca de 300 alunos de forma direta, porque eu tenho 11 turmas esse ano, tá? 11 turmas diretamente dentro do currículo onde eu trabalho. Essas turmas são 2 turmas de Jardim B, ou seja, né, lá na educação infantil,
4 turmas de 5º ano e 5 turmas de 4º ano, dentro, né, do currículo. Além disso, nós temos os grupos de estudos, que é composto, né, de alunos que no contraturno reúnem-se para estudar, né, e isso é de forma voluntária. Então, temos aí cerca de 300 alunos trabalhando, né, e estudando, revivendo, valorizando a história, a cultura, a ancestralidade, o respeito, tá? E eu queria dividir com vocês essa alegria, assim, porque foi, inclusive, gravando para o Circuito Cultural da Beabá, que nós ficamos sabendo do edital, né? Das ações culturais das comunidades. Fomos incentivados a nos inscrever, né, Kathleen? Nos inscrevemos, saiu já, o resultado já é oficial, já podemos comemorar, né? O Afroativos foi contemplado na categoria, demais, muito emocionante, assim, na categoria coletivo informal, né, sem CNPJ. E o mais massa, assim, e aí tem a ver com o impacto na comunidade, né? Contei toda essa história, né? E voltando ali à tua pergunta, né, sobre o impacto na comunidade. Quando eu cheguei para me inscrever, fui orientado, cheguei com todo o material do Afroativos, e o pessoal responsável lá pela organização, ele, não, inscreve esses teus alunos aqui, inscreve essa senhora aqui que participa do projeto, eles têm chance porque tem uma outra categoria, que é a categoria dos agentes culturais individuais. Né? Fizemos uma reunião aqui em casa, nas férias, né, Kathleen? Verdade. A gente fez uma reunião aqui em casa, né, nas férias, e reunimos, né, pensamos no portfólio, toda uma orientação. E a boa notícia é que das 5 inscrições que nós... Eita, saúde! Imagina, das 5 inscrições que nós enviamos, 4 foram contempladas e uma ficou como suplente. Então, é muito legal ver a Kathleen, aos 12 anos, ganhando o primeiro edital, né? E sendo reconhecida como agente cultural, né? Ter a validação desse processo, né? Da periferia que produz, que lê, né? Que tem um potencial cultural, literário. Então, isso tem sido uma crescente, é motivo de muito orgulho, porque é um trabalho feito com recursos próprios, dentro da periferia, né? Na escola pública. E eu sou a fã número 1, assim, dessa gurizada. E eu queria dizer que parte da verba desse edital, né, vai ser também para o lançamento do livro de memórias da Dona Maísa, que é a nossa mais velha, né, a griote do nosso projeto. Beijo, Dona Maísa, se a senhora estiver assistindo. E ela começa a sua escrevivência, né, usando as palavras da Dona Maísa, nas oficinas da nossa escola, lá em 2001, quando ela ia levar os netos, quando ela ia levar os filhos e tal, e às vezes não valia a pena voltar para casa. Ela disse, mas tem umas oficinas, vou fazer. Né? Então, ela começou assim, e ela tem um legado, assim, e a participação, né? Esse entrosamento, essa mistura de diversas gerações tem nos trazido gratas surpresas, né? E tem sido um aprendizado muito grande. Então, hoje, né, em comemoração ao Dia Mundial do Livro, eu queria ler para vocês um poema da Dona Maísa, que ela fez sobre as bibliotecas, que ela chama carinhosamente de Bibi. Vamos ver sem óculos se eu consigo, ou respirava ou enxergava, as duas coisas não davam certo. Bibi não fala. Se falasse, me diria em seus muitos idiomas o seu imenso saber. Que numa ordem quase poética, em fatos e fotos, se empilha o mundo da sabedoria. Bibi se cala. Se pudesse, falaria das experiências, das ciências, das histórias, das gramáticas, que numa simetria quase religiosa vai das artes às matemáticas, em uma visão majestosa. Bibi é uma sala, poderia ser doutora, do real e da fantasia.
guarda a alma e a essência dos antigos ensinamentos aos mais modernos conhecimentos. Do tesouro é protetora. Não, Bibi não é só uma sala, com braços abertos em prateleiras. Vive à espera, entre mesas e cadeiras, à espera de olhos que a leiam, de lábios que por ela falem e vozes que não a calem. Maísa Lemos, ano de 2005, essa poesia que ela fez, né, com inspiração nas bibliotecas, que a gente vê cada vez mais, né, vendo os movimentos, principalmente das bibliotecas comunitárias, né, que a biblioteca é viva, né, a biblioteca ela é mágica. Então, Kathleen, acho que tu, não sei se tu quer falar um pouquinho, né? Sim. Quer ler algum? Bom, antes eu queria agradecer a Jo e o Eduardo que eles estão comentando. Obrigado. Ai, que ótimo que ela está enxergando no celular, ela não enxerga nada. Eu também não. Um beijo para vocês, que saudade da Jo, ela é muito legal. E o Eduardo também. Bom, eu comecei a escrever poesias por causa de uma necessidade Isso. por causa de uma necessidade que eu estava sentindo de desabafar com alguém. E assim, como a dona Maísa fala poesia, tipo, contar meus segredos para quem quiser ouvir e ver. Eu acho essa frase que ela fala muito bom, então eu estou reproduzindo de novo. Bom, eu vou declamar para vocês a minha música, que é Eu Não Sou Obrigada, que eu criei lá no começo do projeto, junto com a ajuda da Sora e dos meus outros colegas, e também de algumas pessoas que nos apoiaram muito. Ok. Eu vou saindo para ficar mais em Tá bom. Vamos improvisando. Gambiarra pedagógica. Então eu vou declarar para vocês agora. Meu black é de rainha, e eu não me ofendo. Para essa gente racista e machista, eu não me vendo, mas me vejo empoderada. E eu não quero estar lavando o chão para essa rapaziada. Eu não sou obrigada a aturar gente machista. Eu não sou obrigada a aturar essa injustiça. E eu já ando enjoada desse papinho de racista. Eu não vou brigar contigo, eu vou responder na justiça. E o teu preconceito, eu só fico observando. É só ser diferente que tu não tá aceitando. Eu não vou me calar diante de racista, eu vou fazendo a diferença nesse mundo egoísta. E não venha me falar que eu tô de mimimi. Só eu sei o que eu passei e só eu sei o que eu senti. Eu não vou aceitar, pois muito eu já sofri. E o teu preconceito vai morrendo por aqui. Já deu, cansei, eu não vou admitir. Tudo o que você falar, eu não vou mais ouvir. Esse papo de racista eu já saquei, já entendi. Isso deve de ser medo de ver preto evoluir. É isso, obrigada. Manda muito, Kathleen. Larissa, perguntas aqui no nosso chat para vocês. A primeira delas diz assim: como foi o processo de trabalhar as questões raciais com os profissionais de educação e quais foram os desafios de trazer essa pauta para a sala de aula? Uau, excelente pergunta. Assim, o que eu posso dizer, né? Primeiro, que quer fazer, Kathleen? Não, mas eu vou. Ah, tá. Ela tá mexendo aqui que ela quer ver as perguntas. É muito importante a gente deixar, né, bem esclarecido aqui, de que não é favor nenhum, né? Existe uma lei, a Lei 10.639, ela existe desde 2003, né? E hoje temos a 11.645 também, que veio, né, 5 anos depois, em 2008. São leis que tornam obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira e também, né, da história e cultura indígena nas instituições de ensino. Partindo desse princípio, né, de que é lei e não é favor, então a gente começa a aprofundar as atividades dentro da escola, porque o que a gente vê normalmente são ações isoladas, né? Alguns professores fazendo, né?
E isso não sendo feito, e muitas vezes isso sendo feito somente em datas comemorativas, como se nós fôssemos negras, negros, tudo, né? Só nesses dias, né? Só que nós somos todos os dias do ano. Então, o que se via muito no início, principalmente do projeto, era essa ideia, né, de currículo festivo, né, de que esse currículo a gente só iria puxar lá da gavetinha o planejamento na Semana da Consciência Negra. E isso foi mudando aos poucos, né? Esse processo foi acontecendo aos poucos. É óbvio que a existência do Afroativos não exclui, né, a possibilidade, e a escola como uma extensão da sociedade, né, ela também é um ambiente racista, né, ela também é um ambiente machista, homofóbico, enfim. Cabe a nós, né, e aí eu vou usar agora uma frase do meu diretor, né, a escola, e ontem eu assistia, né, e a gente não pode ser um reprodutor, né, de preconceitos, a gente tem que ser um transformador. Né? Nós temos que ser transformadores. E é essa a ideia, né, do projeto, e vem sim tendo cada vez mais parceria das colegas, dos colegas, e principalmente porque isso mexe com os alunos, porque eles passam a questionar muito mais dentro de sala de aula. Né? Eles passam a trazer e a contribuir. Muitas vezes eu tenho notícias assim lá no conselho de classe, né? Ou assim no corredor, nossa, aquela tua aluna tá assim, tá demais, né? Me trouxe umas referências, me fez umas perguntas que me deixou desconcertado. Então isso vai fazendo, né, esse movimento. Tá? Então, assim, a pergunta era, né, sobre a questão dos professores e as dificuldades. O Afroativos começou na minha sala de aula. Eu ia, né, nos meus dias de hora de atividade fora da escola, junto com os meus alunos que também iam, né, fora do seu horário, e a gente foi crescendo, foi ganhando espaço. Né? Então, no ano seguinte, entrou para o currículo complementar, né? Depois, no próximo ano, já virou projeto, né, onde os alunos poderiam ir de forma voluntária, e já veio o convite também para ser inserido dentro do currículo, na disciplina de volância, né? Porque minha formação é em educação infantil e anos iniciais. Então, a gente inseriu isso, né? Isso foi sendo pensado com a supervisão, com a direção. E é importante a gente falar, né, que a responsabilidade é de todos, né? Não é só dos professores negros, né? Não é só da professora que tem lá, né, a coordenação do Afroativos, não. Né? É uma responsabilidade de todos, e aos poucos a gente vem construindo, né? É óbvio que quando a gente olha para frente, percebe que existe um horizonte ainda, né, a caminhar, a percorrer, mas quando a gente olha para trás, a gente vê, né, o quanto já caminhamos. Então, estamos aí no meio do processo, no meio do caminho, né, Kathleen? Tem coisas que às vezes eles questionam, né? O calendário surgiu assim, né, desse questionamento deles de por que a gente só aprende coisas sobre a nossa cultura, sobre a nossa história, de forma positivada, nas reuniões operativas. Né? Por que sempre aquela aula sobre escravização, né? Como se tudo começasse ali. Então, eles começaram a questionar, a gente começou a pensar num material, né, de uso pedagógico, e saiu o nosso primeiro calendário 2019, que foi o que projetou o Afroativos, né, para o Brasil e para o mundo. Nós fomos matéria lá em Angola, né, no jornal Nova Gazeta, lá em Angola, na África. Recentemente recebemos aí o convite, né, Kathleen? Se não fosse a pandemia, estaríamos com o nosso livrinho agora em outubro, atravessando o oceano, né, para uma temporada em São Tomé e Príncipe, justamente para essas atividades literárias nas escolas públicas de lá, né, na universidade. E esse reconhecimento é maravilhoso. Sim, eu acho que, nossa, super importante todo esse movimento que tu traz, assim, porque é completamente algo que a gente tá vendo nessa geração, assim, porque nos teus tempos de escola, nos meus tempos de escola, assim, isso é uma coisa tão distante de se imaginar acontecendo. Vamos seguir com Isso mexeu muito comigo, assim, porque justamente quando eu li a carta dessa aluna, eu disse, caramba, já faz algumas décadas, né? Não vou dizer quantas, a gente não precisa entregar a idade assim de graça, né? Mas já faz algumas décadas que eu terminei o meu fundamental.
né? E os mesmos problemas, as mesmas questões, elas continuam acontecendo. E eu, no meu lugar de mulher negra de pele clara, sofri com a questão do meu cabelo. Eu não posso, que não de para ali na página 2 da história, né? Eu não posso dizer que eu sei o que a Kathleen passa, né? O que a Carolyn, que foi a menina que escreveu a carta, que era uma menina negra retinta, o que ela passa. É importante a gente também reconhecer esse privilégio, que não deixa de ser, sim, também um privilégio, mas o uso que a gente faz desse privilégio é o que diferencia, né, a questão da consciência e da postura antirracista, né? É isso. Com certeza. Mas eu acredito também que em qualquer lugar que a gente esteja fazendo barulho, sim, a gente vai ser visto, infelizmente, com esses maus olhos, sim. Vamos seguir com as perguntas aqui do chat. Me perguntaram como que você vê, eu acho que essa é mais direcionada para ti mesmo, a falta de políticas públicas, de orçamentos e projetos que visem incentivar, né, essas políticas públicas afirmativas na educação. Primeiro, né, é triste que precise haver uma lei para que a história dos povos originários, né, hereditários, seja trabalhada nas instituições de ensino. Primeiro, né? Segundo, triste ver a forma equivocada como isso ainda é trabalhado, a forma como isso ainda é trabalhado em muitos lugares, né? Muito mais do que eu gostaria de admitir, né? Muito mais do que eu gostaria de dizer. E terceiro, a história do Afroativos, né? Ela é uma história hoje, né, de sucesso, de avanços, mas a gente não pode romantizar sacrifício. Eu trabalho nos meus finais de semana, feriados, férias, eu tiro grana do meu bolso. Agora, para a gente fazer os livros e os calendários, foi 13º, né? E o dinheiro sai em bloco e ele volta pingado. A gente agora super felizes né, a contemplação no edital, mas a gente também tem que entender que para a implementação dessas políticas públicas, a gente precisa de investimento, a gente precisa de materiais. E os materiais que vocês veem aqui, né, no fundo, os materiais que vocês, de repente, se forem fazer uma visita na escola, vocês vão perceber, são materiais que a gente acaba recebendo de doações, né, de pessoas que acreditam, são materiais que a gente acaba comprando. A escola, sim, tem, mas é por conta própria, né? Essa consciência de direcionar a verba, né? De direcionar, por exemplo, agora eles compraram, nós fizemos os calendários de mesa, né? E eles compraram, pega ali, quer a professora, por favor? Ali. E eles compraram um calendário para cada professor, tá? Um calendário que traz ali, né? O calendário desse ano, ele traz as mães da nossa comunidade em lugares, contando um pouquinho da história dos lugares significativos no nosso bairro. E também, a cada mês, tem as datas comemorativas, né? Tem um texto aqui inicial que foi feito pela dona Maísa. E a gente fez a versão dele de parede, porque a nossa escola solicitou que cada sala de aula, além de cada professor ganhar o seu calendário, né? Comprado com verba da escola, o calendário de parede, onde eles vão colocar um em cada sala de aula, né? Junto com o kit, com vários lápis, com vários tons de pele, né? A cor da pele, aquela história que a gente lê, pele de quem? Então, assim, precisa ter essa intencionalidade, mas que não seja algo facultativo. Que não seja, ok, na nossa escola temos um trabalho, temos uma equipe diretiva consciente, uma supervisão que pensa no assunto com seriedade, com respeito, mas isso não pode ser uma exceção. Tá? A gente não pode viver, né, dessa exceção, dessa informalidade. Acho que ainda falta bastante e lastimo, né, que não haja uma fiscalização também, né, em relação ao cumprimento dessa lei. Que simplesmente, quando a gente vai falar ali em EREV, em Educação para as Relações Étnico-Raciais,
muita gente aí fazendo desserviço, né? E isso entra para conta, né? Estou trabalhando, estou respeitando a lei. Não é isso que a gente quer. Sim. Falando dos calendários, tem alguma forma que o pessoal que está assistindo possa fazer para ajudar vocês? Vocês vendem, enviam? Sim, sim. Compra. A gente vende, né? Tem a versão física. 2019 a gente não conseguiu fazer, né? A única cópia ali que a gente tem foi doada pela produção do programa Encontro, quando fui em mês de maio de 2019 apresentar o calendário 2019, mas esse ano nós conseguimos fazer. Então, nós temos o calendário, né, a venda, o contato pode ser através da página do Afroativo mesmo, através do e-mail afroativos, tudo junto, @gmail.com. Pode ser pelo Instagram do Afroativos, que é Afroativos SH de Saint-Hilaire. Vocês vão falar com o Alisson, que é o responsável pelo Instagram, né? Monitor, né? Ex-aluno atualmente no ensino médio, mas eles voltam, mas eles voltam, né? E ele é hoje monitor, né, do projeto e é o responsável pelo Instagram. Então, são vários canais aí onde vocês podem. Tem o livro também, Kathleen mostra o livro aí. Eu sou a primeira. Eu sou a primeira, olha ela dizendo, eu sou a primeira, que é uma coletânea de poemas autorais, né, de alunos, mães, professora, né, por livre e espontânea pressão, teve que começar também a escrever, né, porque era aquela... Como é que é, Kathleen? Como é que era a pressão? Eu tive que te obrigar a escrever, porque a Sora sempre nos ajudava e ela nunca escrevia as poesias dela. E eu falei, tá, Sora, quando é que tu vai escrever tuas poesias? E daí... Tá vendo a situação? Tá vendo? Eu não me governo, eu não me mando. São eles que mandam. E daí ele escreveu, eu fiquei muito feliz. É assim que funciona. Perfeito. Então, vocês têm esse livro pronto e mais um livro que vai sair. É isso? Exatamente, exatamente. E o calendário. Esse livro, o calendário, ele tá à venda também? Sim, sim, também. Exatamente. Tá bom. Então, só um segundinho. Ah, tem mais uma pergunta que eu recebi aqui diretamente, que é uma pergunta direcionada para Kathleen, que vivenciou com a gente um momento super emocionante, assim. A gente queria saber como é que foi para ti, em 2019, encontrar a Conceição Evaristo naquela tarde, como é que foi para ti isso? Foi uma das dos foi o melhor evento, acho que eu já participei. Até porque foi uma surpresa, assim, foi de surpresa, Sora, Kathleen, tem um evento amanhã. Porque aí ela, tipo, já era de noite. Eu falei, sim. Eu fiquei muito feliz, porque a gente estudou sobre ela e eu gostei muito dela. E eu falei pra Sora, ela pediu pra gente escrever um textinho sobre ela e eu escrevi. A Sora gostou e me chamou. E daí, no mesmo dia que a senhora me convidou, eu fiz uma poesia para ela, que foi a que eu declamei, que eu não sei se tu se lembra. Eu declamei para ela, do lado dela, e foi uma grande honra, porque foi a primeira. Foi a primeira pessoa assim, que eu desejava conhecer tanto que eu conheci. Eu gostei muito dela, até hoje eu me lembro. Hoje mesmo eu estava falando com a Sora sobre isso, e foi uma das maiores realizações da minha vida. Porque para ela, ela para mim é uma grande inspiração, como tem ali no meu poema. É engraçado isso. Hoje a gente estava perguntando sobre as tuas referências, né, Kathleen? Em quem tu te inspira e tal. Eu tava passando ali, né, o roteiro com ela, Kathleen e tal, quais são as tuas referências e tal. E a gente conversando e tal, né, aqui do sul, de fora e tal. E eu fico assim pensando, né, poxa vida, se na idade da Kathleen, né, eu tivesse tido acesso, tivesse tido a noção que eles têm hoje, né, e o Alisson sempre fala, né, que ele estoura, a gente ainda vai ver o nome da Kathleen nos livros de história. Essa guria é demais, né, e é isso, é essa coisa que eles vão sendo referência uns para os outros, né? É muito legal, é muito massa. E a Kathleen também pôde encontrar a Ana dos Santos nessa oficina, né, Kathleen? Sim, e também foi uma grande realização, porque eu falei para a Sora que eu gostei muito do poema dela,
E como eu também declamei no dia que eu conheci a Conceição Evaristo, um poema 80 tiros, que foi feito, eu me inspirei no poema da Qual Ana, poema, lembra? sim, Olhar Calibre 38, até agora me lembro. E também eu gostei muito, como eu falei, eu adorei muito conhecer ela, eu gostei que ela deu muita atenção para mim, porque eu pensei que ia ser só uma roda onde ela falava, mas teve a oportunidade de todos falarem. E A netinha. ela me chamou de neta e eu quase chorei. Eu também gostei muito quando a gente tirou foto, até hoje eu tenho essas fotos nas redes sociais. E eu adorei, foi uma grande realização, assim, pra mim. Kathleen, pra gente fechar, tu pode trazer um poema teu? Posso? De novo. Olha aí. Ai, Sora nada. Eu vou declamar um que eu declamei no, na live que eu fiz, a No última sarau. live, o Sarau teve, que é a menina Agatha. Eu declamei vários, mas eu gosto muito desse do 80 tiros que eu acabei de falar. Mas hoje eu acho que eu vou declamar a menina Agatha, que eu gosto muito. Tá Bom, bom. vou declamar agora. E agora? O que vocês vão falar? Que foi bala perdida? Que foi enganada? Eu já cansei de todo dia a mesma palhaçada velha atiraram dela no caminho de casa. E me diz, quantas vezes mais vamos ouvir a mesma conversa fiada? Uma menina de 8 anos foi baleada. Essa bala não foi perdida, ela foi encontrada. O choro da família, o desespero da mãe e o sangue inocente que escorre. Engano como? Se é só preto e pobre que morre? Mas tá tudo bem, dizem as pessoas de bem. Só de favelado, nesse ano, já morreram mais de 100. E aí que eu te pergunto, você vai ignorar também? Ela não faz carinho, né? Veio com o pé no peito da gente aqui. Ela não faz carinho. Tá bom, meninas, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Infelizmente, vocês não vão poder ficar aqui até o final da live, porque a gente não consegue colocar 5 pessoas ao mesmo tempo. Mas com certeza eu sei que vocês vão ficar aí nos assistindo. A gente também vai ficar com vocês aqui no nosso coração. E eu sei que tem gente potente demais por aí, né? Eu sei que vem gente aí para quando eu vi o card, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A Samir falou, Kathleen. Vamos lá, minha querida, vamos lá, que ó, assim não dá, temos que ir, né? Então foi um prazer, agradecemos o convite, né, para estarmos aqui. E vamos sim continuar assistindo aí. Sigam a galera do Autoativos, apoiem o trabalho, compartilhem. Sigam a página da Dona Maísa também. Ah, é, Maísa Lemos Poesias. Bem lembrado, Kevin. Muito bem. A página da Dona Maísa, né? Onde ela posta as poesias dela. Obrigadão. Boa noite. Já queria deixar um beijo para os outros participantes também da live. Agora vamos ver como é que a gente sai, Kathleen, que a senhora não sabe. Vai. Agora é o teu momento. Vai, Kathleen. Vai entrar para sair daqui. Como é que a gente faz? Então a gente consegue sair só. Peraí. Vamos sair. Deu? E voltou. Peraí, ué. Sai de novo e volta. Pronto. Deixa eu acertar aqui o contato. Hello! Oi. Oi!
Esperando. Olha! Aí! Oi, meninas. Boa noite. Vocês estavam aqui Boa assistindo? noite. Sim, assisti tudo. Aham. Relembrar aqui o nosso intuito com essa live, que é uma realização da Beabá em parceria com a RNBC, através da chamada interna do GT de comunicação. E agradecer ao GT também. Eu queria que vocês fizessem a audiodescrição de vocês, assim como eu fiz. Dizer como é que vocês são, como é que vocês estão vestidas. Eu sou Lilian Rocha, eu sou uma mulher negra que usa óculos, um óculos grande, uso um black acastanhado, que é raspado do lado. Estou com uma blusa preta com cinza, né, que tem a imagem de São Jorge, já que hoje é o dia de São Jorge. E um batom vermelho. Linda. Boa noite, boa noite. Eu sou Agnes Mariá, sou uma mulher negra, tô com meu cabelo trançado, com twists, tô com um casaco estampado e tô usando brincos de Legos confeccionado pelas Bucê Pretas, que é a collab da qual eu faço parte. Tá certo, eu vou explicar pro pessoal a nossa dinâmica aqui. Para as convidadas Agnes e Lilian, eu vou fazer uma pergunta e aí vocês respondem e vão conversando entre si. O intuito é a gente chegar nas encruzilhadas, assim, dessas experiências e dessas vivências enquanto vozes pretas do Sul, de gerações diferentes, mas que com certeza tem muitas intersecções aí. Inicialmente, eu gostaria que cada uma de vocês se apresentasse. Eu acho que a gente pode começar com a Lilian, né? Para começar sempre pelos mais velhos. Dizer quem é você, contar um pouquinho da tua trajetória, da tua história, da tua trajetória na arte, como é que você se sente sendo uma voz preta do Sul. Bom, eu sou Lilian Rocha, nascida numa família preta que sempre teve muito orgulho de ser preta. Sou a caçula, tenho mais dois irmãos, e os meus pais sempre me ensinaram a importância de ter orgulho dessa cor. E desde pequena, assim, eu sempre fui uma apaixonada pela música e pela literatura. Comecei a escrever muito cedo mesmo. E agradeço o convite pela Beabá, pelo seguinte, porque quando eu era pequena eu comecei a ler os livros, comecei com gibis, depois os livros, eu li os livros dos meus irmãos, que eram mais velhos, li os livros dos meus pais, e daqui a pouco não tinha mais livro, e daí eu pedi para minha mãe me levar numa biblioteca do centro de Porto Alegre, que era a biblioteca do SESI, e na carteirinha tem a foto do meu jardim de infância na carteirinha. Até hoje eu guardo essa carteirinha da biblioteca do SESI. Então, as bibliotecas sempre foram muito importantes para mim. Então, que legal poder estar aqui hoje, assim. Então, como eu falei, eu sempre fui apaixonada pelas letras, pela literatura, pela música e pela ciência. Sempre fui uma criança de observar muito. Tanto que quando eu, na época de fazer vestibular, essas coisas assim, eu fiquei na dúvida entre música, entre jornalismo e entre farmácia. Acabei fazendo farmácia, sou analista clínica, mas a música, a literatura sempre fazendo parte da minha vida, assim. E nos últimos 10 anos para cá, eu resolvi realmente focar na literatura, que é uma das minhas grandes paixões, né? E a partir daí, então, focando nisso e buscando espaço, conhecendo outras pessoas da área, porque até então eu só tinha lido o cânone, né? E procurando, então, quem são essas pessoas negras. Me encontrei num grupo que se chama Supapo Poético, o Ponto Negro da Poesia, e a partir daí só foi. Eu lancei meu primeiro livro tarde, lancei em 2013, mas a partir daí são vários livros, várias coletâneas, várias participações em feiras, em espaços como essas lives, né? Enfim, o ano passado foi estranho, mas me possibilitou também fazer N lives que eu nem poderia imaginar estar presente, né? E as minhas referências sempre foram
essas criaturas pretas como o Secune, como o pessoal da arte negra. É um prazer estar aqui com a Agnes, que é o pessoal jovem que está vindo com todo sangue no olho, né? Poder trazer esse fervor, essa nova geração que está surgindo, que começou com Oliveira Silveira, que começou com a Maria Helena Vargas, e que agora tem eu, tem a Fátima Farias, tem a Tayasmin, tem a Ana dos Santos, tem a Elizabeth Fagundes, tem a Delma Gonçalves e tem a nova geração como a Agnes, né? Então, para mim, é uma felicidade. Eu falo muito, eu vou parar um pouquinho e depois eu prossigo. Não. Maravilhosa. Acho que deu uma travada. Não, agora voltou. Boa noite, então. Boa noite a todos, a todas, a todes. Eu sou a Agnes Mariá, campeã nacional de slam dupla, ativista da cultura hip hop e do movimento negro, atriz, educadora, escritora, slammer, performer, mulher negra, lésbica, poeta e tô viva. Estou muito feliz de estar participando dessa live hoje. Muito feliz com o convite, sobretudo de estar participando com Lilian Rocha, que é uma das minhas grandes referências, uma das minhas inspirações. Então, aproveitar, agradecer o convite aí da rede de bibliotecas, agradecer o Eduardo, a Bruna. Obrigada, gente. Prazer enorme estar aqui. Nossa, eu me identifiquei tanto na narrativa da Kathleen e agora me identifiquei tanto na narrativa da Lilian que eu fico até com medo de me repetir, porque assim como a Kathleen, eu comecei a escrever, a escrita surge na minha vida como uma forma de extravasar, né? Como uma válvula de escape. Eu sou filha de mãe solteira, sou a mais nova de 2 filhas, e a minha mãe, sou de uma família muito pobre, né? Venho de uma família muito pobre, e na nossa infância a minha mãe não tinha nenhum tipo de recurso, não tinha condições, e nós não tínhamos televisão em casa. A única coisa que nós tínhamos como entretenimento eram os livros, sobretudo livro didático e livros de supletivo que a minha mãe trazia das casas de família onde ela trabalhava. E por ser a única coisa que nós tínhamos em mãos, né, como forma de entretenimento, nós consumíamos muito daquilo, né? Aprendi a ler em casa e aprendi a escrever sozinha muito cedo, justamente porque era a única forma que nós tínhamos de interagir com o imaginário, né? Eu e a minha irmã. Então, nós líamos muito, minha mãe contava muitas histórias pra gente, minha mãe é uma contadora nata de histórias, e fez a gente se apaixonar muito cedo pela literatura. Assim sendo, eu comecei a escrever muito cedo. Eu escrevia diários, por me sentir muito sozinha, né? Era uma criança sempre isolada, sempre silenciada, então eu tinha muitas questões, né? Me sentia muito tímida, me sentia introspectiva e acabava que eu tinha poucos amigos. E a literatura, a escrita acabou sendo essa minha válvula de escape. Então comecei a escrever diários muito cedo e era minha paixão a literatura. Eu lia tudo. Eu lia gibi, eu lia revista, eu gostava muito de ler jornal, gostava muito de ler esses livros didáticos que a minha mãe trazia. E eu gostava muito de ler aquelas revistas de Tititi, Capricho. Nossa, eu consumia tudo que tinha de literatura em casa, eu consumia também. E comecei a ler, meu primeiro contato com o livro foi com um livro espírita, que a minha mãe também trazia dessas casas de família que ela trabalhava, então comecei a ler cedo Rubens Saraceni, Zíbia Gasparetto, foram o primeiro contato com a literatura que eu tinha. E isso mexia muito com o meu imaginário. Eu era uma criança muito criativa, sempre criava muitas coisas, inventava muitas histórias. Então, esses livros espíritas, espiritualistas, acabavam mexendo muito com a minha imaginação. E eu consumia aquilo sem parar. Às vezes eu relia o mesmo livro várias e várias vezes.
E aí eu acabei crescendo dessa forma, tendo os livros e a literatura como os meus amigos. E em 2017, 2018, eu tenho meu primeiro contato com a poesia, com o slam, uma poesia de rua. E eu fico simplesmente encantada com aquilo que eu vejo. Eu já tinha visto poetas como Patrícia Meira fazendo slam, mas eu via isso na internet e aquilo nunca era uma possibilidade para mim, né? Era algo sempre muito distante. Então, poetas como a Patrícia, como a Mel Duarte, como a própria Roberta, eu via na internet e ficava impressionada com aquilo, mas era algo muito distante, assim, da minha realidade. E um dia, estou andando pelo centro e me deparo com um slam bem no mercado público. O Slam RS estava acontecendo ali, tinha um menino negro recitando no meio da roda, e eu olhei de longe, aquilo me chamou muita atenção, porque eu queria saber o que aquele menino negro estava dizendo, que as pessoas estavam dando atenção para ele. Porque geralmente pessoas negras não são escutadas, né? Nossas narrativas não são validadas. E aquilo me chamou a atenção, e quando eu cheguei perto, ele estava recitando poesia. E eu fiquei encantada com aquilo, encantada. Voltei para casa e passei a maratonar aqueles vídeos no YouTube de slam, e aquilo encheu meu coração, me preencheu de uma forma que fez eu acreditar que era possível, que eu poderia fazer aquilo também. Eu podia romper com esse silenciamento que me foi imposto desde sempre. Na escola, em casa, nas instituições por onde eu passei. Esse silenciamento sempre foi imposto, né? Eu, quanto mulher negra, lésbica, sempre fui muito silenciada. Sobretudo porque eu era uma criança muito agitada, muito criativa, muito falante, e uma criança que questionava tudo. Não ter outras crianças como eu nos espaços, eu questionava. Por que não tinham professores negros, eu questionava. Por que só as pessoas da limpeza eram pessoas negras, eu questionava. Por que a minha mãe não tinha boas condições, eu questionava. Tudo eu questionava, e isso incomodava, desde cedo incomodava. Então eu cresci sob a ótica de que eu falava demais. Isso foi o que eu mais escutei na minha infância. Tu fala demais. E de repente eu vejo as pessoas ali falando, se expressando e sendo validado aquilo, e eu quero fazer aquilo também. E aí eu participei do meu primeiro slam, que foi o Slam das Minas RS, e tive o privilégio de ter as minhas poesias campeãs, sair campeã desse slam. E no mesmo ano participei do Slam Nacional de Dupla, da seletiva que teve aqui no Sul. E fomos selecionados, eu e Felipe Dedes, para representar o Rio Grande do Sul, no Slam Nacional de Duplas em São Paulo, que também tivemos o privilégio de sair campeões, e temos o troféu unanimemente aqui no estado ainda até hoje. E a partir daí comecei a me aproximar não só da poesia, mas do movimento negro de fato, né? Conheci movimentos como o Papo Poético, conheci o Afrativos, Quilombelas, conheci outros coletivos negros que se articulavam para transformar a sociedade a partir dessa perspectiva, né? A partir da literatura, a partir da arte, da poesia. E isso mexeu muito comigo. E desde então venho atuando com a educação antirracista através das poesias e das músicas em todos os espaços que eu vou. Tenho como referência aí a maravilhosa Lilian, a Fátima, que foram as primeiras mulheres negras que eu presenciei recitando poesia de forma majestosa, que me emocionou muito. E já tive o prazer de trabalhar com ambas, assim. São pessoas que me surpreenderam para além da admiração artística, né? Me surpreenderam quanto seres humanos, porque são potências únicas e são pessoas que inspiram diariamente. Então, reforço que estou muito feliz de poder estar trocando aqui com vocês e estar dividindo mais uma vez o nosso tempo, o nosso recurso, né, Lilian? Muito obrigada, então, Bruna e o pessoal da Rede de Leituras pelo convite.
Eu tô muito mal acompanhada hoje, né, gente? Ai, obrigada, gurias. Fazer mais uma combinação aqui, além do pessoal mandar as perguntas, críticas, sugestões e tudo mais aqui no chat. A gente vai tentar manter um ritmo de voz mais lento, né, para auxiliar a Bibiana, que está aqui como nossa intérprete de Libras. Agora, a nossa próxima pauta, o nosso próximo tópico é justamente esse, Agnes. Acho que tu até introduziu. Inspirações. Vozes pretas que inspiram vocês na RS. De onde vem toda essa criatividade, cenários, pessoas, sentimentos, o que inspira vocês? Só voltando antes, que eu não falei uma coisa que eu acho importante, que é a questão como é ser uma voz preta no Sul. Durante muito tempo, na literatura, que a gente sabe que é hegemonicamente branca, né, de classe média, geralmente de homens, né, durante muito tempo na literatura, quando eu entrei na literatura, nos saraus que eu fazia parte, eu era a única negra, né, e sempre causava, às vezes, algum tipo de estranhamento, né, o que essa pessoa está fazendo aqui, né. E com propriedade eu fui ocupando espaços, né? Então, dentro da literatura, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, a gente sabe o quanto é difícil ainda para mulheres e mulheres negras alcançarem o seu espaço de luz aí, né? Poderem mostrar para que vieram, né? Isso eu queria voltar um pouquinho atrás. Então, somos vozes pretas no Sul e isso não é fácil. É uma luta constante, sempre para mostrar a qualidade, sempre para mostrar que nós estamos aqui, não viemos à toa e que nossos passos vieram de muito longe. E que, na realidade, muitas outras negras já escreviam antes de nós, né? E que foram silenciadas e que foram invisibilizadas. Então, na realidade, essa questão de ser a voz preta do Sul é uma conquista diária. Todo dia tem que estar ressaltando isso. Bom, com relação a influências, né? Poderia começar com meus pais, né? Meus pais sempre gostaram muito de ler. E, ao mesmo tempo, eu cresci dentro de um ambiente que chamava os clubes negros, né? Eu cresci dentro do Floresta Aurora. Então, também influência com relação a esse aspecto de se perceber negro, se ver negro, né? Depois, durante algum tempo, eu frequentei o Secune, que é o Centro Ecumênico de Cultura Negra, onde eu fiz parte de um grupo que, ligado à Unicinos, fez um curso de extensão que se chamava Universidade Livre, que tinha um curso que era Africanidades. E lá eu tinha uma disciplina que era literatura negra. E lá eu conheci o Cuti, lá que eu conheci a Conceição Evaristo, Cristiane Sobral, todo o pessoal dos cadernos negros, que até então, na minha literatura, nem sabia que existiam. Né? Retomei a literatura da Carolina Maria de Jesus, da Maria Firmina, do Oliveira Silveira, mas foi nos finais dos anos 90 no Secune. Depois, novamente, acabei me afastando e retornei em 2012, entrando no Sarau Papo Poético, que daí sim, tipo assim, poesia do Oliveira Silveira, encontrei as minhas origens, ou seja, eu podia usar toda a minha corporeidade negra, toda a minha verve, né, de antirracista, de procurar colocar todo o protagonismo negro, todo o poder do negro em sarau sem ter medo de constranger as pessoas, né? Colocar o meu corpo a serviço do protagonismo negro. Então, minhas referências também são dentro desse espaço de cuidado desse coletivo. E, ao mesmo tempo, as minhas influências, tem várias pessoas dentro do movimento negro, mas sempre foram pessoas também das mais simples, né? A própria Dona Maísa, né, que é do Afroativos, que tem toda a sua singularidade, né? Todos os mais velhos, né? A minha mãe estudou até a quarta série, mas ela tinha histórias maravilhosas que a gente escreveu um livro só com eu e meus irmãos, só com um livro, só com as histórias que a mãe nos trouxe. De onde os negros moravam, na década de 30, década de 50, o que faziam, como se divertiam, quais as profissões que tinham, o que eles faziam.
né? Onde moravam, né? A minha mãe nasceu, a gente sabe que aqueles bairros ali, Monte Serra, a gente sabe que Rio Branco, era colônia africana. Minha mãe nasceu na 24 de outubro. E depois os negros foram. Minha mãe nasceu em 33. E depois os negros foram retirados para a periferia. Então, todas essas histórias e todos esses negros, o Nilo Feijó, que morreu, né, é uma referência, Giba Giba é uma referência, Oliveira Silveira é uma referência, Dona Cirlei Amaro, né, é uma referência enorme. Então, na realidade, assim, como é que eu vou te dizer? Na realidade, a gente foi conhecendo pessoas que são do nosso cotidiano e que são os nossos griots, né? O Jorge Onifadê, pelo amor de Deus, uma sapiência, o Mestre Chico, e tantos outros do samba, da capoeira, das rodas, da matriz africana, né, que nos trazem uma história que só nós conhecemos, mas que não basta ficar só conosco, né? Que ela tem que ser levada para outras pessoas. As pessoas têm que conhecer a história do negro do Rio Grande do Sul, da onde surgiu esse negro, e o que ele faz, e como ele construiu, e como construiu essa Porto Alegre, e o que fizeram com o nosso povo, levando, tirando ele dos melhores bairros e levando para a periferia, escondendo, sempre escondendo, 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 né? Então as referências, tem as grandes referências, e assim como tem as grandes referências nacionais, mas eu quero trazer as referências daqui do nosso estado, da nossa cidade, que muitas vezes não são valorizadas e que tem que aparecer esses nomes. É fundamental que apareçam esses nomes. Obrigada. Agnes? São potências. Ai, nossa, eu tenho muitas referências também nessas pessoas que a Lilian citou, mas como eu disse, o meu contato com escritores, com autores, influências negras se deu a partir de 2018, né, super tarde. Foi também o ano da publicação do meu primeiro livro, né, o livro do Islã Nacional em Duplas, que nós tivemos aí a oportunidade de publicar. E o meu segundo livro também publiquei super tarde, em 2019, né, a antologia dos poetas vivos, Vozes da Revolução. E as minhas influências na literatura, na poesia, na arte, na música, se deram através do Islã, né, através da poesia de rua, e foram mulheres como Patrícia Meira, que eu já citei aqui, a Deusa Poetisa, Mel Duarte, Mariana Félix, a própria Cristal Rocha, que quando eu comecei a recitar, já tinha ido a São Paulo em 2017, representando o Rio Grande do Sul no Nacional, né, naquele ano. Então, a própria Cristal Rocha, que é muito mais nova que eu, mas era já uma influência e ainda é, para mim. Lucas Afonso, Mariana Félix, eu citei a Kimani também, uma poeta incrível, por quem eu tenho um carinho enorme, uma admiração sem igual. Aqui eu tenho Oliveira Silveira, Lilian Rocha, Fátima Farias, por quem também eu tenho um carinho enorme, a Ana dos Santos, poeta incrível aqui também. O nosso querido Cachola, temos também o Vinícius, né? São algumas das minhas referências na poesia e na arte aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil aí, né? Nesse Brasilzão. Tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que eu admirava e admiro até hoje, né? Tive o prazer e a sorte de conhecer pessoalmente, ter essas trocas e trocar essas experiências nos campeonatos, nos eventos que eu participei, tanto na FLUP quanto no próprio Nacional, né, de Islã, de 2018 e 2019. E são pessoas que eu trago comigo no meu coração, assim, e que eu tenho como referência dentro da poesia, né. Acho que é isso, Bruna. Muito massa, com certeza vocês também são inspiração aí para um monte de gente, para essa geração da Kathleen também que está chegando.
Eu não sei qual é o conceito de vocês de tarde aí para lançar livro, hein? Mas estão aí cheia de vida. Para mim, isso aí é só oportunidade, só parceria aí para lançar livro pela frente. Para a gente seguir, eu gostaria que tu, Lilian, trouxesse uma poesia tua, uma obra tua pra gente. Pode ser? Pode, com certeza. Vou ler do meu livro Meninas de Tranças, o Sou Negra Fujona. Desta vez, dessa vez você se enganou. No passado você acorrentou os meus pés, pois sabia o quanto eu era veloz. Amarrou as minhas mãos, pois tinha medo da minha força de reação. Amordaçou a minha boca, com medo da minha fala criativa e ancestral. Estrupou a minha inocência para acabar com a minha autoestima. Lanhou as minhas costas para que eu não tivesse sustentação. Mas você esqueceu de uma coisa. Eu sou negra fujona. Sou quilombista. Não sou escrava da Casa Grande. Não sou mucama. Isso te assusta, né? Como te assusta? Queres me calar a todo custo? Queres acabar com o rastro da minha cultura? Às vezes eu fico cansada de ser resiliente. Mas se a luta o que queres, eu não fujo, não. E a mim e aos meus não causarás mais danos. Já arrebentei as minhas correntes e não tem mais volta. Abre o olho, capitão do mato. Eu não estou sozinha. E os meus passos vieram de longe. Nada mais me será tomado. O que é meu, por direito, não será você que negará o meu legado. Hoje não teve uma poesia fraquinha aqui, né, gente? Só vieram com força aqui. Só pedrada. Só pra... Eu vou trazer uma pergunta do Edu para vocês duas, que eu acho que costura melhor aqui com a nossa linha de conversa, e depois eu vou trazer uma pergunta da Elo. A pergunta do Edu é assim: as referências negras... Olha, um textão, o Edu se puxou nessa pergunta. As referências negras na literatura vêm surgindo nos últimos anos, visto histórico branco nos eventos ditos tradicionais do Estado. Recentemente tivemos nosso primeiro patrono negro da Feira do Livro de Porto Alegre. Pergunta se vocês enxergam essa ascensão e essa visibilidade como uma inclusão real, uma inclusão genuína, ou uma questão de atuação mercadológica, assim, devido às pautas estarem em alta e estarem sendo trazidas pela sociedade atualmente. Quer começar ou quer que eu comece, Agnes? Pode começar, Lilian. É importante colocar que isso não é de graça, tá? Desde 2017, os movimentos literários negros começaram a reclamar das feiras literárias, principalmente da FLUP, pelo fato que não havia um negro sequer convidado, assim, de grande expoência dentro das feiras literárias, tá? Então, no ano seguinte, a FLUP convidou o Lázaro Ramos, tá? Para ser o grande convidado. Depois foi a Conceição Evaristo, né? Então, na realidade, e foi feita uma carta pelas intelectuais visíveis negras da RJ do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, solicitando uma mudança de atitude da FLUP, tá? Eu acho que também tem uma questão, assim, que eles se deram conta que nós somos mais de 50% da população e que eles estavam perdendo um grande mercado. E no mesmo, mais ou menos 2017, 2018, também surge a Djamila Ribeiro, com direito de fala, que também estourou no mercado. E daí se deram conta, opa, tem alguma coisa aí, Conceição Evaristo vendendo, até que chegou na penúltima FLUP, os maiores vendedores de livros eram 4 a 6 escritores negros, tanto brasileiros como africanos, tá? Então eu acho que, primeiro,
é importante ressaltar que foi dar um chute na porta, tipo assim, olha, alguma coisa tem que ser mudada. A partir daí, colocaram luz na literatura negra, tá? E começaram a ver convites, até para publicação de livros, para feiras, mas sempre uma questão assim, que até a Conceição, quando esteve aqui na jornada de literatura de Passo Fundo, ela colocou o seguinte: eu não quero cumprir uma cota de ser a única negra nacional. Ela era a única negra nacional e eu era a única negra do Rio Grande do Sul. Ou seja, existem muitas outras que escrevem e estão aí. É necessário que não seja chamada apenas algumas, mas que possa ser visto que existem milhares de outros que estão escrevendo. Então, eu acho que tem as duas coisas. Tem a questão do mercado, que se deram conta, até as próprias livrarias que antes não colocavam nas vitrines, né, os livros dos negros, e começaram a colocar com o livro do Lázaro Ramos, o livro da Djamila, toda a coleção, né, Feminino Plurais, né, daí tem o Silvio Almeida, e daí também, enfim, começaram a colocar expostos as africanas, começaram, a Chimamanda começou a vender, o último ano agora a Grada Quilomba, enfim. Agrada. Então, na realidade, se deram conta que tinha um público que estava ávido, né? Na realidade, Fanon nunca vendeu tanto como agora. A Carolina foi republicada o ano passado. A Úrsula foi republicada, gente. A Úrsula, a Maria Firmina dos Reis estava esquecida. Ninguém lembrava que ela era a primeira romancista antes da abolição. Então, na realidade, se deram conta, opa, tem um mercado aí. Tem um mercado interessante, mas é bom colocar assim, ó, que não é tipo assim, nos deram as benesses, agora, não, agora vamos falar com vocês. Não. Na realidade, foi uma reivindicação de movimentos literários negros que começaram a se dar conta que nós queremos espaço. E também a gente não vai ser também inocente para não perceber que depois de toda a fama, né, que o Jefferson Tenório conquistou com o último livro dele, aí a Feira do Livro também, que sempre foi contestada em alguns momentos com relação a nossa aqui, né, de mais espaço para negros, para chamarem o Jefferson Tenório para ser, né, e eu acho que, claro, ele a qualidade nem se explica de todos os livros dele, né, são maravilhosos, mas no momento que ele foi chamado para uma companhia das letras, alguma coisa mudou. Então é importante se ter essa noção. Não foi de graça, foi reclamações, né? A gente sempre reclamou para a Feira do Livro, olha, queremos mais espaço, queremos mais espaço. Nas outras feiras, né, mais no centro do país, também da mesma forma, a literatura negra é sempre buscando mais espaço, e também o mercado se dando conta que existiam negros que tinham poder aquisitivo, e outros também que nem tinham poder aquisitivo, mas queriam ter um livro de pessoas que são representativas para elas, né? E daí começou a vender muito. Djamila foi top de linha, né? Com relação durante meses ficou como o livro mais vendido, né? E o Lázaro também ficou durante muito tempo como o livro mais vendido. Hoje quem é que vende mais? O livro do Jefferson Tenório, Itamar Vieira Júnior, com Torturado. Então, na realidade, Conceição Evaristo, depois de todo o processo, depois só quando ela teve 71 anos que ela foi reconhecida aqui no Brasil, e daí todos os livros dela começaram a vender e vender bastante, porque nós queríamos também ter essa mulher negra, né? Então, na realidade, se deram conta que tinha um público que queria muito essa literatura, com grana e sem grana, porque a gente dá um jeito, sabe como é que a gente faz, né? A gente dá um jeito e consegue e vai lá e compra. E é importante colocar assim, colocaram luz, vamos ver até quando, porque também o mercado tem disso. Agora vamos dar uma chance para eles, mas até quando isso vai durar? É claro que a gente diz que a gente veio para ficar, a gente veio para ficar, a gente veio para ficar, e tem muitas escritoras negras chegando aí. Exemplo disso é o livro Carolinas, que eu faço parte, que é da FLUP, são 180 escritoras negras que estão surgindo aí, gente. Algumas nunca tinham publicado, e outras, como eu, já tinham outros livros. Então, na realidade, falta oportunidade. E agora as oportunidades estão chegando. Então, eu acho que o mercado se deu conta que as pessoas querem livros de pessoas negras, né? Mas abriu o olho, porque o mercado também é sacana. Uma hora ele também pode te dar uma rasteira legal.
Sim. Isso é importante. É bem o que a Lilian falou, o mercado está colocando luz nas influências negras nesse momento, né? Mas é importante lembrar que nossos passos vêm de longe, né? Eu, por exemplo, fui uma das participantes, representei o Rio Grande do Sul na FLUP de 2019, uma edição apenas de poetas e escritores negros, e é importante ressaltar isso, né? Que foi uma luta de um movimento negro literário que batalhou para que isso acontecesse, para que isso fosse possível, para que eu pudesse estar nesse espaço, né? Na FLUP. Mas é engraçado que, logicamente, tem muitos escritores negros que estão surgindo agora e fazendo muito sucesso e vendendo muito, sendo recorde aí de vendas, mas ainda há muita dificuldade para escritores negros publicarem livros, né? É um custo alto, é um investimento alto na publicação de um livro. São poucas ainda as editoras negras que têm esse foco em literatura negra apenas e que dão esse tipo de oportunidade para autores e escritores negros novos, né? Então, é muito sacrificante e é um investimento alto ainda para a gente fazer uma publicação. Eu tenho 3 livros, mas são 3 antologias. Eu até hoje tenho para esse ano como meta publicar o meu livro solo, mas é muito difícil ainda, é muito alto o preço para a gente, e a gente não tem esse tipo de recurso, né, para publicações. Então, lógico, o mercado está aberto, as luzes estão em nós, mas é bem o que a Lilian disse, não se sabe por quanto tempo, né? As discussões, as pautas estão em altas, mas também não se sabe por quanto tempo, né? A gente permanece em voga, a gente permanece com essa porta aberta, porque a maioria das vezes a gente segue tendo que meter o pé na porta para estar ocupando espaços aonde muitas vezes eles não nos querem, a não ser que possam nos comercializar, né? Que possam nos vender. Então a gente segue sendo mercadoria de alguma forma na mão das livrarias, que são livrarias de pessoas, né, brancas que detêm esse poder. Então, lógico que é um progresso que nós temos, e temos autores que estão sendo vendidíssimos, mas ainda é bem arrastado esse processo para publicação de um livro de um autor ou de uma autora negra. Sim. Como sempre, né? Nada concedido, tudo conquistado, né? A custo Sim. de muita gente que ficou para trás, né? Que não conseguiu publicar. A Conceição, aos 70 anos, imagina, né? Essa mulher tinha que estar rica há muito tempo, sabe? Tinha que estar sendo reconhecida em muitos palcos e só agora que a gente está conseguindo acessar. Agnes, tem uma pergunta da Elô para ti. Como foi para ti desde o início da tua trajetória? Tu sentiu alguma forma de discriminação em relação às tuas escritas, algo como uma censura? Oi, Elô, boa noite. Sim, eu acho que não só a censura, mas o estereótipo também, né? Que as pessoas, a ótica que as pessoas têm de mim muitas vezes pela minha narrativa. As pessoas muitas vezes têm medo de mim, me veem como uma pessoa agressiva, explosiva, estourada, por conta da minha narrativa, né? Mas as minhas poesias, as minhas músicas, os meus textos são as minhas vivências, né? São experiências que eu vivi e que vivo muitas vezes até hoje, e foi a forma que eu encontrei de botar para fora, assim, né? Mas nos lugares que eu frequento, os convites que eu recebo para participar de palestras, seminários, para fazer falas em escolas, eu sempre tento pensar em qual é o público que está naquele espaço e de que forma que eu vou comunicar isso a ele. E isso me veio muito cedo, assim, lá em 2018 mesmo,
quando eu comecei a atuar com a poesia antirracista nas escolas. Uma das escolas que eu fui, inclusive, foi a Saint-Hilaire. Mais de uma vez fomos convidados, né, enquanto coletivo, para estar na Saint-Hilaire e estar com as turmas de séries iniciais. Então, como comunicar, como falar com esse público sem ser tão rude, né? Sem parecer tão agressiva. Então, eu sempre tento lapidar o que eu vou dizer, o texto que eu vou fazer, ou a poesia, a performance que eu vou fazer, conforme o público que vai me receber, o público que vai estar naquele lugar, né? Então, eu sempre preparo um texto específico para cada lugar que eu vou estar, mas já houve, sim, censura de, por exemplo, a gente estar no EREB ou, de repente, em outros eventos maiores e pedirem para a gente não falar o nome do presidente, não citar o presidente, não falar de política, não usar palavrão. E também já houve casos de alguém pedir para a gente para eu não fazer nenhuma poesia que trouxesse pautas sociais. E é sempre muito difícil, né? Porque eu penso que quando as pessoas me chamam, me convidam para estar em um espaço, é justamente pela narrativa que eu trago. E de repente tu chega num espaço e a pessoa tá te pedindo que tu não seja o que tu é. É muito difícil, é muito complicado. Mas esses anos de trajetória me ensinaram a adaptar muitas vezes o meu texto para que aquele público possa compreender, né, o que eu estou dizendo, seja numa escola de ensino médio, seja dentro da URG, seja no EREB, seja na FLUP, seja onde for. Eu tento sempre me comunicar da melhor forma possível, mas não deixar de passar minha mensagem, não deixar de ser eu. As pessoas brincam, se a gente te chamar para recitar na Universal, tu recita? Eu recito. Mas o meu discurso ninguém compra. O discurso é o mesmo. Ótimo, ótimo. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre mercado, sobre sobrevivência. Eu queria saber se vocês vivem atualmente de arte, como é que são os desafios, assim, que vocês enfrentam. Bom, como eu falei, eu comecei a publicar tarde, né? Em 2013, e de lá para cá são 3 livros autorais, mais um em coautoria com meus irmãos, mais de 50 antologias, né? E sempre procurando vender esses livros, né? Fora isso, o ano passado foi muito estranho, que eu achei que não ia ter nada para fazer. Eu fiz muita live. Fui convidada para muita live, para muito trabalho em escola, para feira virtual, enfim. Eu não vivo da arte, da literatura ou da música, tá? Ganho uma grana com isso, tá? Mas eu sou analista clínica e trabalho como, né? Mas o mercado, a gente sabe que é muito difícil o mercado editorial, né? Na realidade, dentro dos espaços da literatura aqui no Rio Grande do Sul, existe um circuito, e esse circuito geralmente são preenchidos por pessoas, né, que já têm uma trajetória, né? Então, digamos assim, nós, né, estamos chegando nesse circuito. Eu já faço parte desse circuito desde 2013, eu faço parte da Feira do Livro, né, e de outras feiras, enfim, e de outros circuitos, mas ainda é um processo bem lento. Então, como é que é esse mercado, né? Esse mercado, como a própria Agnes falou, é bem complicado publicar um livro, né? Se tu não tem uma editora que financie essa tua publicação, tu tem que bancar. E um livro, ele é caro, gente. Não é qualquer um que pode bancar o seu livro, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que não basta ter o seu livro publicado, tem que vender, tu tem que divulgar, né? Tu tem que colocar, tu tem que distribuir.
E isso é o que dificulta muitas vezes, porque muitas vezes pode estar até nas livrarias o teu livro, mas ele pode estar escondido numa, numa estante lá atrás, e não vai de repente estar na frente, na vitrine, né? Ou mesmo a gente sabe o quanto já existem a questão da literatura digital, né, e que as pessoas estão preferindo e-books, então também tem isso, né? Por exemplo, oficinas, até que eu realizava e coisas assim, a própria pandemia deu uma murchada com relação a isso, né? A própria Agnes também, o grupo dela também fazia muitas oficinas e certamente deu uma diminuída muito grande com relação a isso, né? Então, o mercado da literatura, ele é complicado, né? E tem aquela coisa também, né, dos amiguinhos. Ah, vou te convidar, mas aqui, ó, tem um nome importante da literatura negra do Rio Grande do Sul. Ah, convistar, mas aí como é que eu faço me rir? E às vezes não tem o faz me rir, é tudo pelo, né? Ah, não, mas imagina, teu nome vai aparecer junto a uma grande agremiação, né? Então tem tudo isso dentro da literatura, como também com a grande maioria dos artistas, que a gente sabe que é uma dificuldade só. A arte por si só, a cultura está sempre atrás, né? A própria Lei Aldir Blanc está aí, né? E todos os projetos que a gente está tentando colocar, algum projeto em alguma desses fomentos, né? É complicado, é difícil, né? Então, ao mesmo tempo, eu não tenho assim, o que reclamar, tenho feito bastante lives, eu vendo bastante livros, né? Mas realmente não vivo disso, né? Tenho mais como um complemento nesse momento. Gostaria de viver, ainda quero poder publicar um livro, né? E ficar só recebendo os fundos monetários com relação a isso da minha obra, porque realmente a gente se dedica, a gente fica ali, né, labutando uma obra e ela sai, a gente gostaria de poder viver disso. Ainda não é o momento, eu espero que algum dia eu consiga viver da minha obra literária. É isso aí, vamos chegar aos refrescos, já estão chegando. Pessoal, chamem as meninas para trabalhar remunerado, né? Porque no final do mês, amor não paga o aluguel, a gente sabe disso, né? Tem que pagar o artista. Opa, perdão. Tudo bem. E é importante mesmo dizer isso, Bruna, porque muitas vezes é isso, a gente recebe convites e a narrativa é sempre essa, de que seria para visibilizar o nosso trabalho, só que a visibilidade sem remuneração não nos leva a lugar algum, né? E a gente sabe que muitas vezes chamam outras pessoas para participar, artistas brancos, muitas vezes remunerando essas pessoas, e a gente que está aqui, que é do Estado, muitas vezes eles não remuneram. Já aconteceu situações assim na Feira do Livro, de trazerem escritores de fora e deixarem os artistas daqui sem remuneração. Já aconteceu isso em festivais literários daqui. Então é urgente essa necessidade de respeito, né, que a gente tem quanto artistas, né, locais, e é preciso que, mais do que visibilizar a nossa arte, nos remunerem para estar nesses espaços e para usar da nossa intelectualidade, né, Bruna? Acho que é importante a gente ressaltar bem isso. A gente quer estar sim nos espaços, quando a gente não aceita convite, não é por não querer, mas é necessário que as pessoas entendam que nós somos artistas, que para estar nos espaços a gente se dedica, a gente separa aquele tempo, a gente se prepara. Então, é preciso ter essa consciência e essa valorização com os autores, os escritores e os artistas aqui do Rio Grande do Sul. Agora a gente vai se encaminhando para a nossa última pergunta da noite, que é sobre presente e futuro, né? Quais são os projetos aí que vocês estão trabalhando no momento? Como essa rotina foi impactada pela pandemia, mas como que as coisas também foram se desdobrando e se encaixando? Quero que vocês aproveitem também muito para divulgar as coisas que vocês estão fazendo. Sim. Eu, esse ano, pretendo lançar o meu livro Sou Nós. Essa publicação era para ter saído ano passado,
mas devido aí às complicações da pandemia, essa publicação fica para esse ano. Estou com muita fé. O livro está pronto, ainda faltam alguns retoques ali na diagramação, mas a obra está pronta. Falta agora só sair essa publicação. Vai ser o meu primeiro livro solo, estou muito feliz, ansiosa, bem ansiosa. E temos um projeto musical também, com as Bucê Pretas. Sai o EP das Bucê Pretas ainda esse ano, possivelmente em outubro. Também tô bem ansiosa com tudo isso, né? A gente fica com uma dificuldade para produzir nesses tempos de pandemia, onde as coisas são tão caóticas, né? Parece que a gente está sempre vibrando medo e preocupado com tudo, e acaba que a produção artística se torna muito mais complicada, né? A inspiração para escrever, para compor. Fora isso, a dificuldade financeira para produzir esses trabalhos de forma independente, que praticamente triplicaram, né? A dificuldade triplicou. Então, as ações afirmativas que a gente tinha antes, os recursos que nos eram disponibilizados antes, quanto coletivo artístico, a gente já não tem mais esses recursos, a gente está praticamente sem editais de cultura aberto, está praticamente sem nenhum tipo de auxílio cultural. Então, a dificuldade para produzir esses trabalhos se torna muito maior, né? E também, por conta do distanciamento, as produções, quanto coletivo, né, musicais, se tornam mais complicadas, mais complexas, mas esse ano é para sair o EP das Bucê Pretas, então fiquem ligados aí, acompanhem o Instagram, @bucepretas, acompanhem também no meu Instagram, @agnescomgemudo, e no YouTube, e sai o nosso livro, então, sai o meu livro, minha primeira autoria solo, também até outubro, setembro, já deve estar na rua. Acho que é isso, Bruna, para esse ano. Fé, torcer os dedos. E seguimos aí, trabalhando toda semana poesia no meu IGTV, no Instagram. As redes sempre sendo atualizadas, a gente às vezes consegue produzir alguma coisa independente antes, né, do prazo do EP. Mas é isso, fiquem ligadinhos aí nas redes sociais, que logo mais vem pedrada por aí. Tem preto no sul, tem preto no sul. Ah! Muito legal, assim, 2021 começou com várias coisas bem interessantes, assim, como eu mostrei antes, o livro Carolinas, né, começou o ano passado, quando a gente esperava que não ia acontecer nada. São 180 mulheres negras, foi lançado nessa última quarta-feira, então um livro que vai fazer história, já está fazendo história. Esse ano também, o segundo livro do Supapo Poético, Aquilombados, também saiu pelo um projeto maravilhoso que o Roger Machado, que é aquele que era o técnico do Grêmio, resolveu investir todo ano em 10 livros de literatura negra, e o nosso foi selecionado, né, junto com um grupo de professores da URGS e de outras universidades, o grupo EGEB aqui da URGS. Então, o Diálogos da Diáspora é uma coleção com 10 livros, né? Tem a Jurema Werneck, tem a questão índia, tem indígena, né? Então é um livro bem legal que saiu também no início desse ano. Cutanga, que é um livro Brasil-África, Angola, São Tomé Príncipe, Moçambique, Salvador, Bahia, que também saiu e que a gente está aqui, eu, a Ana dos Santos, a Delma Farias, do Rio Grande do Sul, e a Glória Terra. E é um livro que, infelizmente, por causa da pandemia, era para ir para as bibliotecas da África, de Angola, mas que depois que passar, ele vai chegar lá em todas as bibliotecas de Angola. O meu primeiro livro, que eu fiz uma narrativa curta, saiu pela editora Malê, né? Olhos de Azeviche,
que é Contos e Crônicas, que também saiu, e que daqui eu faço 2 crônicas que me dão muita alegria, que eu quero escrever muito mais. E a surpresa desse ano, assim, é que vai sair um livro do grupo Arte Negra Movimento, que é eu, a Ana dos Santos, a Tayasmin, o Mate, a Delma Gonçalves, a Fátima Farias e a Carmen Lima. Segundo semestre está chegando o nosso livro, com as nossas histórias, com as nossas vivências, que é o grupo de escritoras aqui do Sul, que a gente tem um grupo, né, poderoso. Está chegando também, acredito que em junho, o livro Identidades, que vai vir pela Vienas Abertas, que é um livro de uma editora de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e que são pessoas que falam das suas identidades. Eu faço parte dessa coletânea. E o autoral, que dera para sair o ano passado, e se Deus quiser e os orixás ajudarem, e eu também me esforçar, deve sair até o final do ano, com certeza mais um livro autoral, porque o Mina de Tranças, né, que é o atual, é de 2018, então está na hora de fazer um livro novo. Fora isso, o Papo Poético está com um documentário que nós ganhamos a Lei Aldir Blanc, já foi levado para 3 escolas, e nós vamos lançar agora, nesse mês de maio, o nosso documentário, o Papo Poético, mostrando aqui veio, Aquilombados. Tem umas coisas por aí, mas vamos deixar que senão a gente fala muito, dá olho grande. Ai, zoião! É. Tu quer divulgar as tuas redes, Lilian? Sim. Lilian Rocha no Facebook. Aqui no Instagram é Lilica Marques 24, Lilica é com K. E eu tenho um canal do YouTube que ainda tenho que dar uma mexida lá, que faz um mês que eu não coloco nada, mas eu vou voltar ao ataque. E deixo um convite que no dia 14 de maio, às 19h15, eu vou fazer parte de um sarau em homenagem ao Sérgio Vaz, no Festipoa Literária, né? Então fica o convite aí para quem gosta da poesia do Sérgio Vaz e da minha poesia, e vai ter outros convidados, o Milton Borges vai estar lá, a Elisandra Souza. Então, né, fica o convite dia 14 de maio. Tá certo. Muito obrigada. Agora a gente vai se encaminhando aí pro encerramento. Eu queria pedir para a tia Agnes trazer a tua performance que tu preparou hoje pra gente. Certo, quero agradecer mais uma vez o convite aí da Rede Nacional, agradecer ao Edu pelo convite também. Lilian, obrigada pela troca, obrigada. E vamos lá. Essa é a minha última poesia, tá no YouTube, também no Spotify, no meu canal, Agnes Mariá. O nome é Pai Nosso, e é mais ou menos assim. Pai Nosso que tá de quarentena, proteja as crianças pequenas, os pretinhos e a favela, que lutam contra o racismo em plena pandemia e saem às ruas colocando em risco a vida para antifascista protestar batendo panela, ou marcando 1 ou 2 pretas naquela corrente que racista não aguenta ver no nosso pescoço, acostumado com ela no pulso e o chicote estalando no nosso dorso. Mas escuta aqui, seu moço, e presta muita atenção no que eu vou dizer. Essa porra estava em chamas bem antes de George Floyd morrer. E não é porque você vê agora que passa na TV que nós não tava revolucionando antes disso acontecer. Coletivo Madalena Anastácias, afrativos, quilombelas, empoderadas IG, fazendo mais pela transformação da sociedade do que o presidente que vocês decidiram eleger, porque não aguentavam mais ter que dividir o elevador social com a filha da empregada, que, cansada de ser taxada de parda, resgata a verdadeira identidade, entende que elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Para vocês verem como são as coisas. Dizem que vidas negras importam, mas não se importam se a polícia nos mata portando coisas, tipo celular, guarda-chuva, furadeira e bolsa, como a que a moça esconde ao me ver passar,
A ferro e fogo não dá. Eu quero casa para minha mãe morar, viver da arte, um carro e nunca mais passar trabalho. O caminho é longo, eu fujo de atalhos. O mal me espreita, o acaso me protege. Contra os 7 pele, o seu 7 em cruz, então não cruza meu caminho. Com a mente avançada, eu tô preparada e eu não tô sozinha. Eu tô junto das minhas, correndo com os meus. Por Ágata, Demétrio, João Pedro, Marielle e Mateus. Me dói o adeus que eu não dei. A tua rima vai fazer falta na roda iluminar o céu, MC Well, eu sei. A gente vai se ver outra vez e se abraçar. Quando tudo isso acabar, vai ser JJ, geral junto. E quem nisso enxergar erro, eu sinto muito. Erro de português foi a colonização. E eles erraram muito. Mexeram com o povo errado, sim, bravo. Revoltante a matarem as nossas crianças em casa e na internet vocês dizerem descansa, militante. Eu não vou parar um só instante enquanto o solo for banhado com o sangue dos nossos. Não haverá paz em cima de um cemitério de ossos. Se você deixa de lado, não tá do nosso. Gosto na boca não é sangue, é ódio. Didática, eu já não posso mais ser, porque não tá bom pra mim. Tá bom pra você? Tá bom pra você? Tá bom pra vocês, Bruna? Então é com esse questionamento aí que eu deixo, que eu termino nessa live de hoje. Se não tá bom para vocês, tá na hora de mudar, tá na hora de transformar. E é isso que a gente tem feito, é isso que Vozes Pretas têm feito no Sul, tem transformado a realidade e seguem modificando. Então continuem acompanhando o nosso trabalho, consumam artistas locais, frequentem bibliotecas e leiam, leiam, leiam muito, leiam muito. Muito obrigada, fiquem bem, fiquem vivos. Gente, queria contar uma coisa para vocês. Falando em referências de novo, sabem quem tá nos assistindo aqui agora? Sérgio Vaz. Ai, quem? Quem? Sérgio Vaz. Sérgio Vaz. Ah, meu amigão! Oh, beijo, amado! Te amo! Quero aproveitar também, pedir para vocês seguirem as redes sociais da Beabá e também da RNBC. Eu não sei se vocês têm algum agradecimento, algum recado para mandar, uma coisa para quem está ouvindo a gente agora. Só dizer o seguinte, hoje é o Dia Mundial do Livro, defenda o livro, não há taxação, só rico que compra livro, não, cara. O pessoal pobre, o pessoal da periferia também merece livro. Então, gente, vamos se antenar, a cultura merece, tá? Vamos se antenar, defenda o livro, defenda o livro. Um beijo pro pessoal que estava aí, alguns eu vi passarem aqui na timeline, mas eu não consegui ver os nomes, né? Mas tem um monte de gente amiga, então um beijão e gratidão à rede de bibliotecas comunitárias pelo convite. Tamo junto, biblioteca é algo que é fundamental da minha estrutura escolar, né? E depois, né? Eu acho que os meus livros estão nas bibliotecas, então tem que estar antenada nisso, né? Então, sim, com certeza, estão lá no nosso acervo. Muito obrigada, gurias. Eu acho que eu vou agradecer também aqui o GTCom, o Edu, a Rafa, que também me ajudaram bastante. O Edu também fez as nossas artes, que ficaram muito lindas. Uma boa noite, que vocês se cuidem, que possam ficar em casa em segurança. Eu tô meio fungando hoje porque eu fui vacinada, tô muito feliz. Então, acho que é isso. Um beijão para todo mundo. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com saúde. Fiquem bem, fiquem vivos. Parabéns, Bruna! Parabéns. Obrigada, gente. Valeu, Viviana! Um beijo também para ti, Viviana. Aí não é mole, né? Quase 2 horas aí de interpretação. Mandou muito bem. Isso. Fica viva, mulher. Vai te dar um abraço. Saudade, sinta-se abraçada. Lilian, sempre bom te ver. Que bom te ver bem, te ver com saúde. Bruna também. Mais uma vez, obrigada ao pessoal da rede, ao Edu,
Agradecer as meus colegas de Collab, que eu vi que estavam na live aí conosco, a Pretana, a Vite, beijão, gurias. Sigam Bucepretas, @Bucepretas em todas as redes sociais. Não deixem de seguir as Bucepretas. Me sigam nas redes sociais, sempre atualizando as redes, sempre produzindo conteúdo. Agradeço a todos que estiveram conosco aqui até agora. Muito obrigada à Rede de Leituras e à Beabá, que desde o início da minha trajetória literária e artística me acompanham e me potencializam sempre. Já fizemos inúmeros trabalhos juntos e eu me sinto sempre muito honrada, porque isso mostra que eu estou no caminho certo. Vocês me potencializam demais, demais, vocês nem imaginam o quanto. Então, agradecer a vocês por sempre somarem e por sempre me potencializarem, de verdade. Muito obrigada. Eu sou nós e não desato. Beijão, gente. Beijão, pessoal. Até a próxima.